Eu preciso pedir desculpa para algumas pessoas que cruzaram o meu caminho nos últimos anos. Quando você convive muito tempo com alguém, você acaba pegando os trejeitos dessa pessoa, né? Então, eu trabalho com uma nortista e uma nordestina. Então, em muitos momentos, eu me pego falando como uma nortista e como uma nordestina. E, pro bem ou pro mal, o ambiente, o lugar onde você vive, as pessoas que estão ao seu lado, elas te influenciam e moldam muitas vezes a sua maneira de pensar e agir, porque você está ali preso numa bolha. E eu fiquei presa em uma bolha por muitos anos, né? Na verdade, eu fiquei presa em muitas bolhas, né? E um exemplo que eu posso dar disso é para as pessoas que hoje ainda são servidoras públicas. Muitas delas olham para mim no emprego que eu estou hoje e falam: cara, ela tá trabalhando no mercado. Tipo, a gente trabalha no serviço público de segunda a sexta com 3 férias no ano. Ótimo, incrível. Mas pro meu plano de vida que eu tenho hoje, essa realidade de serviço público e estabilidade sem poder crescer pra canto nenhum não fazia mais sentido, tanto que eu exonerei, né? Eu achei engraçado que esses dias uma professora minha da escola, acho que ela foi minha professora de geografia, português, não vou lembrar, enfim. Ela foi lá no meu trabalho e ela me chamou no cantinho, eu achei muito fofo da parte dela, e eu sei que ela não fez isso por maldade, mas eu vou trazer aqui como um exemplo pra você poder entender o que eu quero te falar. Ela chegou pra mim num cantinho e falou assim: poxa vida, eu lembro de você na escola, você é tão inteligente, você é tão esforçada, você é tão isso, tão aquilo. Quando abrir um concurso público, presta um concurso, né? Não que aqui não seja um lugar, um trabalho digno e honesto, mas poxa, você pode tão mais. E aí eu falei assim pra ela: Pro, eu já assumi 3 concursos públicos e eu pedi pra sair dos 3. E aí ela ficou olhando assim pra mim: mas será que você não escolheu o cargo errado, que não sei o que não sei o que lá? E aí não deu tempo de eu falar pra ela que eu tenho uma faculdade, que eu sou formada, que eu tenho 10 livros escritos, que eu faço eventos semanais e anuais pra mulheres, pra casais, enfim. Não deu tempo de eu mostrar o meu currículo pra ela, mas eu achei muito bonitinha a preocupação dela em relação a isso. Todavia, quando você vive preso dentro de uma bolha, você começa a pensar como aquelas pessoas. Então, dentro do serviço público, eu tinha o quê? Eu tinha estabilidade, eu tinha férias remuneradas, não tinha essa de voltar a trabalhar, não tem pagamento, não tinha nada disso. Porque no serviço público, eles te pagam normal e você tem um acréscimo das férias, seu alimentação, seu pagamento, cai tudo normal, então, enfim, né? Não tem aquela de voltou de férias e não tem dinheiro. Porém, você não cresce pra canto nenhum, né? Pra você crescer, você tem que ou ter costa quente, conseguir um cargo de confiança dentro dos mandatos, e aí acabou o mandato, provavelmente você perde o cargo de confiança, ou ir fazendo outros concursos para outros cargos e ir subindo de acordo com os concursos que você vai passando, e pra mim isso não fazia muito sentido e eu exonerei e saí. E aí, quando você tá preso dentro disso, você enxerga a vida, as coisas, conforme aquele grupo daquela bolha onde você está inserido. E uma coisa que eu aprendi e eu reproduzi, e hoje eu me arrependo, e se você foi essa pessoa que eu falei isso, pelo amor de Deus, me perdoa. E comenta aqui pra mim se você já viu isso, se você já passou por isso também. É da gente ver uma situação, ou ver uma decisão que a pessoa vai tomar, ou olhar pra vida de alguém e falar assim: Deus não tá nisso. Deus não tá nisso, isso não é a vontade de Deus. Deus não quer isso pra você, Deus vai pesar a mão sobre você se você tomar essa decisão. E anular completamente o livre-arbítrio, né? Infelizmente, quando você convive com pessoas que pensam assim e usam essa desculpa pra te tirar de uma decisão que você quer tomar, mas eles não querem que você tome, você acaba reproduzindo isso. E muitas vezes, pra não falar todas as vezes, você usa Deus como desculpa. Então, quando você quer que a pessoa tome a decisão que você está dizendo, você fala assim: não, porque Deus falou comigo. Porque Deus me mostrou, porque eu senti, porque eu tive uma visão, porque eu tive um sonho. E aí, quando você não quer que a pessoa tome aquela decisão, você fala assim: Deus não tá nisso. Mas esse não é o propósito de Deus pra sua vida. E a gente julga o outro de acordo com as nossas lentes, com a nossa maneira de ver a vida, de ver as coisas, né? E eu me arrependo muito das vezes em que eu usei desses argumentos pra convencer e manipular alguém, né? Obviamente que naquele momento eu estava cega, muito cega. E eu espero não ter trazido nenhum tipo de peso. Na verdade, com certeza eu trouxe, né? Porque eu também me colocaram esse peso em N momentos da minha vida. Mas eu espero que, se você tá assistindo esse vídeo e eu coloquei esse peso sobre as suas costas e sobre você, eu espero realmente que você me perdoe. Porque naquele momento eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Naquele momento eu achei que eu tava fazendo a coisa certa. E por muitos anos eu achei que essa era a coisa certa. E agora, vivendo outra vida, estando em outra bolha e vendo as coisas de uma visão muito diferente, eu entendo. E eu me lembro, há mais ou menos
uns 3 anos atrás, eu fui num culto e uma pessoa falou assim pra mim: desce na madrugada, porque Deus vai começar a te mostrar coisas que você não tá enxergando, e Deus vai começar a te dar, te ensinar a usar ferramentas que você já tem, mas que você ainda não tá usando. E eu falei assim pro meu marido, falei: amor, eu acho que eu vou começar a ver demônio, anjo, essas coisas, né? Porque Deus vai abrir minha visão e eu vou começar a ver coisas que eu nunca vi. E eu lembro que eu levantava de madrugada pra orar aqui em casa e eu ficava morrendo de medo, sabe assim? Muitas vezes eu colocava os gatos pra dentro de casa pra ficar junto comigo, pra me fazer companhia enquanto eu orava na madrugada, achando que eu ia ver demônio, achando que eu ia ver anjo. E na verdade, Deus começou a me mostrar cegueiras religiosas mesmo que eu tinha, né? Eu não era crente, eu era religiosa. E esse vídeo é pra te falar que muitas vezes as coisas que você começa a ver e que você se sente inconformado em relação a elas, nada mais é do que Deus te despertando, né? Deus te curando de uma cegueira, Deus te mostrando coisas que até então você não via. Então eu espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira, né? Talvez o Senhor já tenha falado com você que Ele deseja te mostrar coisas e você não tá enxergando, né? Eu acho que tem uma linha muito tênue entre o cristianismo, entre ser seguidor de Cristo e ser religioso, né? E eu acho que por muitos anos eu ultrapassei essa linha, eu fui uma religiosa, né? Eu lembro que até os meus 25 anos eu era simplesmente uma pessoa que frequentava uma igreja, eu não tinha tido um encontro real com Deus, eu não ouvia Deus falar, eu não tinha relacionamento com Deus. Eu fazia o que todo mundo falava que era pra fazer, era pra ir na igreja, então eu ia em todos os cultos. Tava no culto da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado de manhã, do sábado à noite, do domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Eu vivia dentro da igreja, eu trabalhava na maior parte desses cultos, e eu sempre estava lá. Aí depois que eu terminei um relacionamento bem conturbado de quase 3 anos, e eu fiquei muito frustrada porque eu recebi muitas profecias que não se cumpriram, inclusive eu recebi muitas profecias nos últimos anos que não se cumpriram, tá? E é isso, fica pra outro vídeo. Senão eu vou ser chamada de rebelde. Mas enfim, quando eu vi que muitas profecias não se cumpriram, né? Porque todo mundo viu o casamento, os filhos, todo mundo viu tudo, né? E como que eu poderia me casar com um cara que qualquer confronto que nós tivéssemos, ele ameaçava tirar a própria vida, enfim. Não tinha como casar com um homem desse. E aí depois que tudo isso não aconteceu, eu fui questionar a Deus, né? Eu comecei a ir na igreja uma vez por semana. Não queria mais ir na igreja, porque eu não acreditava mais em tudo que era falado, pregado e tudo mais. E aí logo veio muitas outras coisas e eu fui aprendendo quem era Deus, e a ter relacionamento com Deus, e a escutar a Deus, né? Enfim, fui começando. E agora... E aí eu me tornei essa pessoa que conheceu a Deus, e aí eu tirei 3 anos da minha vida pra servir a Deus, né? Pra servir com os meus projetos, pra servir com os meus negócios, pra servir em todos os cultos. Então eu estava sempre em todos os cultos, eu sempre estava ativa dentro da igreja. E aí, depois que eu voltei pro CLT, que eu precisei me dedicar à minha vida profissional, depois de 3 anos dedicados à obra, foi a Deus. Minha vida é dedicada a Deus, mas esses 3 anos foram dedicados à obra. Existe diferença entre obra e Deus, tá? Muita gente tá fazendo a obra sem Deus e muita gente tá fazendo o que Deus quer sem fazer a obra. Enfim, isso daí fica pra outro vídeo, tá? E aí quando eu precisei não, né? Quando eu decidi voltar pro CLT e acabei comecei a ir nos cultos, eu precisei procurar uma nova igreja, porque eu só poderia congregar nos dias de folga, que é na segunda-feira ou no domingo de manhã. Minha igreja, que eu fiquei por 10 anos, 15 anos, sei lá, quase 20 anos, não, fiquei por 10 anos, né, porque foi em 2016 que a 9 de julho fechou, então eu fiquei por mais de 10 anos, porque o ponto de pregação existia antes da 9 de julho fechar, porque era um ponto de pregação da 9 de julho. Que eu fiquei por mais de 10 anos, vou colocar assim, porque eu realmente não sei quantos anos exatos eu fiquei lá. Mas depois que eu saí, eu tive que me afastar dessa igreja, porque, né, eu comecei a trabalhar, e aí não tinha culto domingo de manhã nem na segunda, e aí eu fui procurar uma igreja que o meu marido quisesse ir comigo e que tivesse culto nos domingos de manhã. Eu fui obrigada a construir um relacionamento real com Deus, novamente. Por quê? Porque eu fui obrigada a construir um relacionamento real com Deus sem depender de cultos e de outras pessoas novamente, como foi lá atrás quando eu terminei esse relacionamento, porque eu não poderia ir no culto toda semana, todo dia, igual eu fazia, né? Então, na época que eu tava na igreja direto, qual que era a questão? Se eu morar em casa, tá tudo bem, porque eu tô indo pra igreja, eu oro lá, eu chego mais cedo, eu oro durante o culto, eu sempre tô nos cultos, enfim, né?
E aí eu não tinha mais esse negócio de estar nos cultos, então eu precisava manter o meu relacionamento com Deus e precisava também me abastecer de alguma maneira, porque nas segundas-feiras eu continuava à frente do encontro de mulheres. Inclusive, se você não faz parte, toda segunda-feira, das 10 às 11, nós temos o nosso Café com Sabedoria, que é só para mulheres. Então lá a gente vai falar de tudo, vai falar de negócios, de família, de casamento, e é gratuito e online, então nós temos mulheres de todo o estado, ainda não temos de fora do estado, mas se você tá vendo esse vídeo, nada impede que você esteja conosco. E aí Deus foi abrindo mais ainda a minha mente, né? Obviamente que são assuntos que eu converso com quem? Com as minhas duas amigas, confidentes, que se você me segue nas redes sociais, você já sabe quem é. Se você não segue, vai ficar sem saber. Falo com a minha mãe algumas coisas. E meu marido. Meu marido é uma pessoa muito lúcida. Meu pai do céu. Meu marido é uma pessoa muito lúcida e meu marido é uma pessoa que pega as coisas assim de longe. Então, atualmente, que igreja que nós íamos, na época que nós éramos noivos, nós íamos no sábado. E agora nós estamos indo no domingo de manhã. Muita gente do Taust vai lá. O líder de louvor de lá é amigo do Cláudio, é do Taust. Muita gente que trabalhou no Taust também vai lá. Então, assim, Cláudio Anselmo se sente em casa, né? Ele se sente muita vontade, ele não dorme na hora da pregação, que pra mim já é o máximo. E foi ele que me chamou pra ir no culto. Que é o mais extraordinário de tudo. E aí seguimos nessa nova bolha e enxergando coisas que não víamos há muitos anos, né? Provavelmente farei uma sequência de vídeos falando dessa nova fase que estou vivendo, né? Vou fazer um vídeo também contando por que eu decidi voltar pro CLT. Não foi por necessidade, foi um meio que eu achei. Eu já tinha tentado voltar antes, não deu certo. Não passei da primeira entrevista no Taust, no mesmo lugar que eu estou trabalhando hoje. Mas aí eu vou fazer um vídeo contando como que foi minha volta para o mercado de trabalho. Eu espero que você comente aqui embaixo o que você está achando dessa sequência de vídeos. O próximo eu vou gravar deitadinho, que eu achei que ia ficar tão rápido esse vídeo, ia pro Reels, e por fim ele ficou enorme e a gente vai postar ele nos vídeos do YouTube mesmo. Se der certo eu coloco ele lá no Instagram também, mas talvez coloque só um trecho também e chame a galera pra vir pro YouTube. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Comente aqui embaixo o que você quer saber dessa nova fase, o que eu posso trazer nos próximos vídeos, e se você já passou por isso também, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.